Olá, boa noite. Bem-vindos. Hoje é uma live compartilhada com Mahadevi, Carol e Ari. Magda, gratidão. Deise, boa noite. Muito bem. Deixa as meninas entrar para a gente começar a live. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Conviver Feminino, que é um projeto que eu estou realizando em parceria com a Mahadevi, de imersão sobre convivência para mulheres, tá? Deixa as meninas entrar e daí a gente já convida elas para participar. E para quem está aguardando o meu mini curso de Tantra, próximo, deixa eu até já olhar aqui na minha agenda, dia 12 de setembro, anotem aí, dia 12 de setembro, vai ter o mini curso gratuito de massagem tântrica para quem quiser aprender sobre Tantra, aprender as técnicas. Carol chegou, convidar Carol. Mahadevi chegou. Agora deu. Bem-vinda! Deusa maravilhosa! Deixa eu adicionar aqui a Ari, que chegou também. A Vanessa. Que delícia! Gente, Ari, manda convite que eu não tô conseguindo te adicionar, Ari. Gente, só um minutinho, deixa eu só adicionar a Ari aqui, daí a gente já começa, que eu tô aqui apertando o botãozinho e não tá indo. Que delícia rever vocês, meus amores, deusas maravilhosas. Nem me falou essa vozinha, gente. Quem aguenta? Ai, gente. Pronto, aceitei a Ari. Aí, chegou! Chegou todas essas deusas maravilhosas reunidas, que gostoso. Bem-vinda. Muito bom. Primeiro, agradecer Carol e Ari por darem a honra de participar aqui dessa live com a gente. A gente está muito feliz, a gente tem um profundo amor por vocês. Mas quem fala? A nossa honra é minha, assim, né? Nossa, né? De estar aqui nesse canal todo bombado, né, Ari? Eu tô com vergonha, gente. Ai, olha, Leonino, chegando cheia das coisas. Não, e sabe que... Primeira live, tenham paciência. E sabe o que eu amei? Que você viu que a Ari tá na energia do feminino, né? Ai, estou com vergonha, se conectando com o sentir vulnerável. Que linda! Nossa, eu nem me toquei, eu só falei, meu Deus, eu falei pra vocês no grupo, eu falei, ai, tenham paciência, eu nunca participei, eu tô bem tímida, gente, eu não achei que eu iria ficar assim, mas eu estou, daqui a pouco eu coloquei minha água aqui e eu vou aliviando. Maravilha! Mahadevi, bem-vinda!
Obrigada, nossa, gente. Que delícia estar aqui com vocês, né? É maravilhoso. Foi onde tudo começou, né? Que é o tema dessa live, como surgiu o Conviver Feminino. Nossa, estar com vocês vem muitas lembranças daquele dia, assim, me enche de emoção. Eu Para me controlar aqui, ó. Eu mereço. Eu mereço. É isso, né? Eu achei muito lindo da Ari vir, né? Falou assim, olha, eu tô com vergonha. Eu tô, né? Assim, a verdade, né? Trazer a verdade da situação, né? Que muitas vezes a gente não consegue, né? Trazer essa verdade. Nossa, amei. Já começou assim. Incrível. Bem. Então, e a gente quis marcar essa live porque a gente até, na verdade, nós também estamos curiosos para saber o quanto que a experiência que nós tivemos reverberou na vida de vocês, porque para mim, para Mahadevi, a gente sabe algumas coisas porque a gente teve um contato, mas no início, né? Depois a correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo mais nos encontrar nem nos falar, mas foi assim para mim foi extremamente marcante a nossa experiência da viagem, porque ressignificou muitas coisas na minha vida, né? Então, assim, não foi à toa que na verdade, quando a gente teve a ideia, era a ideia nós quatro assumirmos, né, o projeto do Conviver, daí não foi possível no momento, mas, enfim, e a gente está seguindo, assim, porque foi uma plantinha, uma sementinha que foi plantada lá, e que está florescendo, né? Muito que aos pouquinhos. E foi algo muito impactante, assim. Eu vejo, assim, na minha vida foi, Mahadevi, assim, e eu percebo que teve um impacto na vida de todas, né? Para mim, o meu principal aprendizado foi a questão em relação ao tempo, né? Porque eu estava logo, a gente viajou em março, né? Foi quando eu iniciei o estudo sobre a energia do feminino, faz tempo, né? E eu tinha iniciado o estudo sobre a energia do... Foi março? Foi abril. Ou foi abril, né? Foi Abril. abril. Comecinho de abril, né? E em março eu tinha começado o estudo sobre a energia do feminino, então eu estava entendendo o que era isso. E foi a primeira... E todas as viagens que eu fazia, eu viajava na energia masculina. Então eu não conseguia aproveitar as viagens, porque eu estava sempre no modo ser produtiva. Então, toda viagem que eu fazia, eu tinha que... Vamos marcar 10 mil compromissos. Vamos, de manhã tem que estar fazendo alguma coisa, de tarde tem que fazer alguma coisa, de noite tem que fazer alguma coisa, tem que levantar cedo, não sei o que, não sei o que. E eu era ligada no 220, sendo produtiva, inclusive no lazer, né? E até quem me acompanha no meu canal, nas minhas páginas, eu sempre relatei o quanto que eu tinha de dificuldade em conviver, o quanto que eu tinha de dificuldade em abrir esse espaço. Tanto que, eu não sei se a Ari sabe disso, mas a Ari, ela veio participar do grupo, ela foi a última a entrar, né? E daí quando a Carol falou assim, olha, vai vir uma amiga minha, eu entrei em pânico. Eu falei assim, então vamos ficar em quarto separado. Daí que eu não consigo conviver com ela. Você sabe disso, Ari? Ficou sabendo? Eu fiquei assim, gente, não vamos ficar em quarto separado, porque eu ressignifiquei na viagem. Eu tinha muita dificuldade com essa questão do conviver, né? E daí, da forma como foi acontecendo a nossa viagem, como eu estava na proposta de vivenciar a energia do feminino. E eu não estava com essa pressa de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Então eu simplesmente estava abrindo espaço para aquilo que ia acontecer. E esse lugar, nossa, eu fico até arrepiada contando. Esse lugar de abrir espaço, de deixar acontecer, foi onde surgiu algo muito rico, né? Porque, claro que foi gostoso, a trilha, o rafting, tudo foi muito divertido, mas os momentos mais ricos foram os momentos em que nós estávamos convivendo.
no nosso café da manhã, no nosso almoço, né? Na nossa pizza, no nosso vinhozinho da noite. Então, esses momentos de troca, até mesmo dirigindo lá, o que a gente foi conversando, todos esses momentos de troca, eles foram tão ricos para mim que fez com que eu ressignificasse o que é conviver. Aquele medo que eu tinha de conviver abriu espaço para. Olha que coisa mais linda, e eu tava com medo disso, né? Eu lembro que depois eu falei, nossa, que seria tão gostoso se todas estivéssemos no mesmo quarto. E aí depois eu falei, putz, olha, e eu com medo disso, e isso tá sendo tão maravilhoso e tão rico, né? Se a gente, os poucos momentos que a gente teve espaço para conviver foi tão rico, imagina se a gente tivesse tido mais espaço, se a gente tivesse dormido junto, acordado juntas, né? Não tivesse ficado tido esse afastamento que foi pelo meu medo de conviver. Então, eu voltei, assim, outra pessoa. Tanto em relação ao conviver, eu não tenho mais medo de conviver, eu não tenho mais medo de abrir espaço para as pessoas, eu não tenho medo de deixar as pessoas entrarem na minha vida. E eu abri espaço para que as coisas possam acontecer nos seus tempos, né? Se eu sair desse lugar do controle, de querer controlar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. E parece que a vida ficou mais leve, ficou tudo mais gostoso. E eu não tive nenhum prejuízo, né? Porque a sensação, para quem tem a energia masculina, é que se você não estiver no controle, se você não estiver produzindo, não estiver fazendo, você vai perder alguma coisa. Porque você tem que fazer, senão você vai perder. E é uma busca constante por realização, né? E de repente eu entrei nesse lugar realmente da realização, que é do que eu entendi que o feminino traz essa realização, né? Que é a energia do feminino é magnética. Então, em vez de você ficar fazendo, você simplesmente deixar ser e as coisas começam a acontecer. Então, assim, eu tive vários portais que se abriram com essa viagem, por isso que virou algo tão impactante que a gente quis, né? Que eu acho que foi uma vontade de todas, levar isso que a gente vivenciou para frente, né? E daí a gente queria abrir esse espaço aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho do que reverberou, como é que estava antes, né? Que nem eu contei aqui, como antes eu tinha medo, não sei o quê, agora eu me abri. Então eu queria saber como que reverberou algumas coisas. A Carol, eu lembro que quando ela voltou, ela estava querendo reencontrar com a família, porque a gente teve um episódio lá onde sentimos muita falta da Carol. E ela falou, nossa, se vocês sentem a minha falta, imagina a minha família. O quanto que isso reverberou também na sua vida e na vida da Ari. E a Mahadevi também, quero que compartilhe também um pouquinho. Então é isso, daí quem quiser começar. Meninas, querem começar? Eu começo então, porque, né, já tô vai, aqui. Ari, vai. Quando eu fui, né, eu tinha terminado um relacionamento, e aí eu falei pra Carol, falei, amiga, me passa o telefone de uma cabana que você vai, porque eu quero tirar um final de semana pra pensar. E aí foi assim, ó, eu falei com ela na quinta-feira, eu lembro, ela falou assim, amiga, eu tô indo pra Socorro com 2 amigas, você topa? Eu falei, é claro. Ela falou, é o meu presente pra você. Eu falei, tá certo. Ela falou, só tenho que falar com elas, porque elas não te conhecem, são amizades recentes. Eu falei, não, tudo bem, vê com elas aí, mas eu já topei porque eu amo Socorro. E assim, eu não... ao mesmo tempo que eu queria naquela época... ficar só, né? Eu falei, não, mas é uma viagem de mulheres. E eu nunca fiz, né? Uma viagem só com mulheres. Tudo bem que eu não conhecia nem a Van e nem a Sá, mas falei, vamos, né? Sou aberta. E, foi assim, o que mais me marcou foi a comunicação. E que eu levo hoje, assim, a minha comunicação, ela mudou de um jeito, e eu vejo isso muito no trabalho, que tem refletido, de como eu posso ter uma comunicação feminina, posso falar tudo o que eu quiser e de uma forma suave, sem ser agressiva. Acho que essa foi, assim, ó,
o maior aprendizado que eu tirei nessa viagem e de tipo, eu muito young, criada por mulher, né? E aí como eu tava terminando o relacionamento, eu comecei a pesquisar sobre o feminino e aí eu comecei a ver, eu falei, cara, eu tô muito desconectada desse feminino, né? Eu tenho que dar uns passos aqui para trás. Mas eu falei, não sei se eu vou conseguir recuperar esse relacionamento, mas eu tenho que mudar daqui para frente, né? E quando a gente, no café da manhã, no fatídico café da manhã, né? Que Aquele café da manhã devia ter sido gravado. no domingo, antes da gente vir, e que a Samagra falou, né, pra Carol de uma forma assim tão linda, eu falei, cara, é isso. É isso, tudo é comunicação, sabe? A maior parte dos conflitos vem por você não saber se comunicar e a gente está nesse campo de agressividade, né? Sendo yang o tempo inteiro, porque aí exigem que a gente tenha esse masculino. Dá para ter também, mas o feminino, a comunicação não violenta, né, que o feminino traz, eu falei, gente, eu quero isso. E dali para frente, eu sou a pessoa que escreve os e-mails, tipo, falam assim, a minha gestora fala, Ari, escreve porque você é melhor para escrever. E assim, mudei uma relação que tinha no trabalho com uma outra moça que não era boa e hoje é maravilhosa. Eu falo, cara, comunicação. E foi aí que eu aprendi. Essa viagem foi marcante. E a frase também, né? Eu mereço. Foi maravilhosa, que até hoje eu... coisas boas acontecem e eu mereço. É isso, gente. Ai, que maravilha. Eu vou Gratidão por compartilhar. Já que está falando da comunicação, né? Que foi um ponto até que eu também me vi muito, né? E assim, eu cresci tendo muita dificuldade em dizer não, né? A Ari sabe disso, né? Até. E eu sempre era sim, 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 né? Para ser aceita, para estar incluída, para estar nos grupos, né? E aí eu percebi que isso estava não priorizando. Então, nessa pandemia, pós-separação, eu vim trabalhando essa energia. Então, eu comecei a dizer o não, né? Vamos dizer assim, eu comecei a dizer o não, né? Me permitir dizer o não. Só que aí, como a Ari falou, né? Como dizer esse não, né? Eu acho que é aí que veio toda essa reflexão, né? Do tal café da manhã, né? Que a gente teve, que eu podia sim falar, meninas, eu não vou com vocês, mas de uma outra forma, né? Não de uma forma direta, não de uma forma incisiva, não usando um yang, né? E isso, assim, eu agradeço. Todos falaram aqui, né? O quanto foi impactante essa viagem, e foi mesmo, foi demais impactante. Eu agradeço porque muito essa viagem, porque reverberou e ainda reverbera, né? Parece que as fichas ainda caem, sabe, de tudo que aconteceu. E eu agradeço, assim, o amor de vocês três, né? Por mais que houvessem, né, algumas discussões até que a gente teve nessa questão, né, da comunicação, vocês me colocaram, me confrontaram, falaram, não, mas não é assim que você se comunica. E foi difícil, sabe, engolir aquilo e falar, nossa, eu errei, deixa eu repensar isso, né, doeu mesmo. Mas vocês foram tão acolhedoras, tão maravilhosas, tão incríveis, todas vocês. Obrigada. Eu acho que ali foi um aprendizado mesmo que eu levei para a vida. Vem reverberando isso também no meu trabalho, na minha vida pessoal, profissional, em todos os aspectos. E uma coisa que eu achei interessante, né, que todo mundo está falando disso, que é a energia feminina, todos nós, né, estávamos meio que nessa vertente. Eu também tinha começado a fazer um curso, aí a gente trocou figurinha bem naquele momento com a Ari, falando de pessoas que a gente seguia e tal. E assim, todas, né, mulheres realizadoras, que precisam realizar, que são empoderadas, que estão aí cuidando da sua vida, pagando seus boletos, né, vamos dizer assim, e aprendendo a ressignificar essa postura nossa, né, de poder sim ser empoderada, mas poder estar aberta
se abrir e a receber, né? Carinho, afeto, e a dizer o não de uma outra forma, né? Não violenta. Só gratidão, meninas. Agradeço demais. Ai, que... E a E cidade que eu mudou. amo que é Socorro, né, gente? Assim, só pra hashtag Socorro, Help Sim, que eu amo. E mudou em relação à sua família também, Carol? Alguma Olha, coisa? esse é um processo profundo, né, Sá? Eu venho buscando mais esses acessos, né? Eu fui rever meu pai, eu já tenho conversado mais com minha mãe, mas são cascas bem durinhas ainda que eu ainda preciso, sim, ressignificar, assim, eu estou trabalhando nisso, mas ainda a gente não arrancou bem o band-aid ainda. Deixa eu... Mahadevi, só antes de você falar, eu posso contextualizar o café da manhã? Gente, posso contar mais ou menos o que foi nosso café da manhã? Porque como vocês falaram bastante do café da manhã, eu acho que quem está acompanhando deve estar curioso para entender. Mas o que tem esse fatídico café da manhã, né? Então, só para contextualizar para quem não sabe o que aconteceu nesse café da manhã, olha que legal, nós tivemos um conflito, né? Olha que. E desse conflito nasceu esse amor, olha que coisa mais linda, né? E por isso que eu falo, não tem certo, não tem errado. Às vezes, do lugar onde não tem conflito, é porque a pessoa está se calando, não está se posicionando, não está na verdade, daí está na harmonia. Então, assim, essa relação autêntica, ela gera conflitos. Eu e Mahadev vivemos muito isso. Mahadev temos conflitos com frequência e justamente por causa dessa verdade que a gente sempre traz à tona na nossa relação e essa abertura para a resolução dos conflitos, e que foi o que aconteceu na nossa experiência, que é o que acho que é o que enriquece o nosso conviver. Porque um conviver rico é esse conviver autêntico, onde tem abertura para os conflitos, né? Onde você tem abertura para ouvir o outro, que eu acho que foi bem o que aconteceu. Então, só para contextualizar para quem não sabe, né, o que aconteceu no nosso café da manhã, a gente estava tomando café da manhã, eu, Mahadevi e a Ari, e a Carol ainda não tinha chegado pro café, mas ela falou, gente, e a gente ia pra cachoeira, né? E a Carol mandou mensagem, falou, gente, eu não vou pra cachoeira. Daí a Mahadevi e a Ari ficaram muito bravas. Quer falar, ô Mahadevi, do quanto que você ficou brava? Olha, eu acredito, eu vou deixar você pensar com você, mas eu lembro que eu fui começar a ficar nervosa, né? Porque a Carol, como assim ela não vai, né? Eu fiquei muito, muito, muito nervosa e entrei naquela energia da raiva mesmo. Foi os fogos aqui. E eu tava com aquilo ainda, né? E quando eu fiquei muito indignada, eu falei, como assim? Né? Ela não vai com a gente, né? Ela tinha. A gente tinha feito o programa e como assim ela não vai? Então eu fiquei muito revoltada. E na hora que eu tava revoltando, aí a Ari falou assim: olha, mas se comunique direito. A Ari falou, acho que para mim no começo, né? Ela pegou e falou assim: olha, cuidado como você vai comunicar com ela, porque as duas, ela já vai chegar numa coisa, você tá irritada, não vai dar bom. E aí eu tava naquilo, né? Na hora que a Carol chegou, eu tentei me controlar, gente. Eu juro, vocês lembram, né? Eu tentei me controlar, mas aquilo tava tão assim que eu já comecei, né, a vomitar assim na Carol, mas a menos, né, porque eu tava muito a mais, a Ari conseguiu me dar uma cortadinha das minhas asinhas para eu, né, conseguir, né, assim, usar uma ferramenta melhor para na hora que eu comunicasse com a Carol, mas não deu certo, né, mas deu uma amenizada, né. E aí eu fui falar com a Carol também naquela... Porque, assim, a gente às vezes entra muito na dor, né? Então, a gente quer se defender e vai no ataque. E isso acontece muito comigo no meu dia a dia, né? Uma coisa que eu ainda quero chegar numa evolução aí. E foi uma das coisas que eu perguntei para a Samagra, porque na hora que
a Samagra foi falar, eu falei assim, como ela não sente nada falando? E aquilo, eu peguei e falei assim, como pode? Né? Hoje eu entendo, né, o lugar, né, que ela está. Venho passando por situações e também há 2 semanas eu estava lá na comuna, né? Então eu fiquei assim numa fase bem lúdica, né? Fiquei muito tempo praticamente um assim, Buda. um Buda, podia acontecer o que for. Né? Que eu tava lá, tá bom, tá, não adianta estressar com isso, o que eu vou fazer para resolver? Então, foi um momento assim de bastante conflito naquele dia, principalmente para mim, umas ressignificações, porque foi na hora que essa magra falou. Eu vou dar aí, né, você falando, madrinha, bora lá, que eu acho que acredito que você vai passar melhor a informação aí, você falando, né? Então, quer falar, Ari, também? Você também ficou meio brava, né? Com a Carol. Nossa, eu fiquei super. Falei, gente, ela é a anfitriã, né? Ela que trouxe a gente. Ela que, na verdade, ela que era o elo, né? Entre nós três. Porque eu cheguei ali de surpresa. Eu caí na viagem sexta-feira, praticamente. E aí eu falei, Sim. gente, aí falei pra Van, não adianta se estressar desse jeito, porque vai bater de frente. Acho que dá pra falar, né? Mas vamos tentar de uma forma. Mas aí, o que aconteceu? Eu sou da mesma pegada da Vanessa. Muito assim, nossa, eu explodo, eu fico com raiva, eu quero falar. E eu falei o quê? Não, deixa eu segurar, né? Alguém tem que segurar aqui, senão vai ser um negócio. Aí eu falei, não, deixa eu segurar, porque ela tá mais que eu. E aí, quando a Carol chegou, a Van falou, a Carol respondeu, e você entrou, você fez assim, ó, acabou. Ela falou assim, cara, a gente só quer a sua presença. Porque a gente ama você. Então, a gente quer você na cachoeira. Eu falei, que é isso? É isso que é o feminino. Foi ali que despertou, né? Nossa, foi maravilhoso. Até hoje eu lembro. É a cena, assim, que eu lembro. Eu falo, meu, que bom que aconteceu isso. Porque existe um outro modo de se comunicar, né? Sim. E a gente tá sempre... Tá falhando um pouquinho pra mim. Não sei se pra vocês estão falhando também. Tá um pouco, né? Tá cortando um pouquinho. Agora cortou de vez. Cortou pra vocês também? Cortou. Eu fechei meu microfone aqui para até não interferir, né? Mas acho que não sei se ela caiu, né? Mas achei assim, realmente foi uma questão que a questão não é o quem, assim, né? A questão do ir ou não ir, né? O que a gente até conversou um pouco sobre isso, né? É a forma de comunicar, né? E na hora que, como a Mahadevi falou, eu acabei de falar isso, eu estava falando com a minha chefe aqui, e ela falou, Carol, eu não estou falando, atacando você, e eu já me defendendo. Eu falei, caramba, cara, eu vou fazer uma live sobre isso e eu estou de novo ainda, né? São crenças, eu até falei para ela, crenças limitantes, né? Quando uma pessoa fala alguma coisa, você já quer se defender, você já quer usar, né, subterfúgios para fugir daquilo. E quando a Samagra me colocou no sentir, né? Que foi justamente que aí é o feminino, né? Como a Ari estava dizendo, né? Tipo, nós isso me magoou profundamente. Como assim? Eu magoei profundamente, né? Então aí ali caiu a ficha, né? Que eu não estava me defender, sim. Ter a empatia do sentimento que eu tinha causado entre vocês sobre a minha ausência, né? Eu acho que isso foi lindo. Perfeito. Gente, eu preciso aprender. Tá tendo uns fogos aqui. Quer concluir, Ari, o que você estava falando, que caiu o finalzinho? Não lembro. Não? Não consigo lembrar, gente. E aí, meu cachorro latindo.
Ai, Aí eu gente. abri a porta, minha internet caiu, não consigo lembrar. Essa Leonina é muito linda. Beleza. Então, daí, né, acho que quem tá acompanhando agora já entendeu o que que aconteceu nessa fatídica manhã, né? Mas o que aconteceu foi que a Ari começou, a gente já estava conversando sobre comunicação não violenta, comunicação do feminino, e o feminino tem muito a se conectar com o sentir, né? A falar, mostrar a sua vulnerabilidade. Por isso que a gente ressaltou muito o que a Ari fez logo no início da live, que foi falar que estava com vergonha, tal, porque ela mostrou a vulnerabilidade dela. E o que nós fizemos lá, né, que eu tentei fazer quando a Carol chegou, é em vez de apontar o dedo para a Carol, falar da nossa vulnerabilidade, o quanto que nós estávamos tristes por não ter a presença dela, né? E daí, complementando, que até uma coisa que é legal, né, que é a questão do se colocar em primeiro lugar, né? E daí, que é uma coisa que não sei como é que tá esse momento da Carol agora, mas naquele momento era uma coisa que estava muito forte, se colocar em primeiro lugar. E daí ela entendeu que se ela abrisse mão daquilo para estar com a gente, ela não estaria se colocando em primeiro lugar. E daí a gente foi para uma outra reflexão que foi muito legal, que foi assim, o equilíbrio entre se colocar em primeiro lugar e ter a responsabilidade afetiva, né? Porque não tem problema ter a sua decisão, mas como que você traz a sua decisão para o outro? Você fala para o outro, eu não vou, ou, ai, olha, eu não. Daí você traz o sentir, ai, eu não tô me sentindo bem para ir. E daí você considera a opinião do outro. E quando você decide sem considerar, daí a gente sai daquele lugar da responsabilidade afetiva, buscar esse meio termo, né? Então a gente foi exercitando esse meio termo, esse comunicar o sentir, que tem a ver com o feminino, né? E isso foi trazendo todo esse crescimento muito, muito legal pra gente, né? Mahadevi, fala um pouquinho da sua experiência. Tem uma coisa que você falou também, que foi uma coisa que me impactou muito, além, né, de falar da presença ali da Carol. Teve algo que eu não estou recordando, mas depois vocês, vocês me. É alguma coisa que eu acho que. Eu acho que ela falou alguma coisa de combinado, né? Se não, o que ela quis dizer é que não. Como que a gente vai junta, combina, e aí é aquela coisa, perde a confiança, já que você ainda está falando que, foda-se, vai fazer aquilo de qualquer jeito, né? Então, essa Magra falou de uma forma tão, ai, tão leve, como sempre, que eu nem consigo colocar aqui. Você lembra como que era a forma? Foi exatamente sobre isso, que uma vez que houve um combinado, daí você pegar e mudar a sua decisão em relação ao combinado, se você chega comunicando mudei, você não está levando em consideração que você combinou algo. Então, se você combinou, então você não pode, acho que não pode não é bem a palavra. Mas assim, o mais saudável para a relação é que a decisão seja tomada em conjunto, uma vez que você tem um combinado com essa pessoa, né? Então, tomar essa decisão considerando os sentimentos da pessoa e não a revelia, né? Eu não vou, eu não tô afim e eu não vou porque eu estou me colocando em primeiro lugar. Olha, eu não tô. Daí o que eu propus foi, vamos expressar aquilo, né? Ah, eu não tô com vontade de ir. Como que é pra você se eu não for? Porque daí, de repente, se ela tivesse trazido essa fala, talvez nós três teríamos até apoiado ela e não ir com a gente, né? Mas como ela não trouxe essa fala, considerando como que a gente ia se sentir, ela falou, não, me coloca em primeiro lugar, eu vou fazer o que é melhor para mim, e não considerou a gente, daí isso que gerou um certo sentimento de dor. E daí quando a gente trouxe a nossa dor para ela, daí ela considerou a nossa dor e acabou indo com a gente, e foi muito gostoso. Nossa, foi incrível, né? E ali naquela cachoeira, estar com vocês, nossa, parecia que tudo se encaixava, tudo se. Era uma conexão assim incrível. E logo quando até a gente foi embora tal, e eu cheguei aqui, estava tendo alguns conflitos familiares, e eu olhei para aquilo, aquela comunicação, né, de todos ali,
E até a minha, né, como observadora. Eu falei assim, nossa, eu acabei de sair do estudo de comunicação, né? E assim, na prática, não foi só teórico, né? Acabei de sair do estudo na prática de comunicação. E comecei a observar isso, né? E é interessante que até nas reuniões que a gente faz do Conviver, a gente grava, né? E isso é muito importante para a gente. Para mim, assim, na minha percepção, é porque as minhas caras, né? As minhas caras traz muito aquela coisa da prepotência, arrogância. E quando eu olho isso, é como se eu tivesse me pulindo, né? Me pulindo, né? Olhando para isso de uma forma assim, o que eu preciso melhorar? Onde está batendo? Onde são os gatilhos que estão me batendo? Que eu estou querendo me defender e faço essa cara, né? De prepotência, de arrogância. Então, eu venho aprendendo muito, né? No conviver com essa magra, com as oportunidades, dos obstáculos que vem na vida aí, que é um desafio, mas é a possibilidade, a oportunidade de crescer, de eu me desenvolver, né, como pessoa. Porque eu acredito que é isso. Quanto mais a gente passa por situações, mais é a oportunidade da gente estar passando aquilo de novo. Se a gente não olha para aquilo, não adianta. A gente vai, daqui um tempo, na próxima relação, a gente vai cometer a mesma situação. Até uma situação em que E agora foi eu e a a madrinha, Mahadevi que convidou, voltou. Voltou. a gente, né, entrou em alguns conflitos, eu e ela. E aí, na hora ali da gravação, eu falei assim, então, se é assim para você, eu não estou preparado também. E a gente chegou nessa situação. E aí eu falei assim, e a gente não vai estar preparado, mas a gente vai cometer a mesma coisa daqui a um tempo. Porque volta pra gente, entendeu? Porque se você não conseguiu lidar ali naquele momento, você vai repetir a situação com outras pessoas. Não vai ser a mesma. É como a gente lidar, né, com as situações. Assim, a gente precisou amadurecer esse momento, esse processo que aconteceu, né? Mas a gente viu quanto foi rico, né? Falou, nossa, a gente tem que atravessar isso mesmo, velho, né? Vamos atravessar. E foi lindo, porque foi muito rico depois isso, né? Porque assim, você, como situações, por que você quer parar, quer continuar? É seu ego? É a vergonha? Se colocar que às vezes é inferior? O que é para você, né? Qual que é a projeção que você tem na sua cabeça? Qual o espelhamento que às vezes você tem com o outro que ele te incomoda tanto, né? Quais são os gatilhos? Então, tá sendo rico, né? Nossas reuniões às 7 horas da manhã. Verdade. Tá sendo muito rico. Mas sim, vem conflitos, nada é perfeito. Eu acredito que é isso o conviver, né? A gente conseguir respeitar a interpretação do outro também, né? Porque ali na minha cabecinha tem várias coisas, na cabecinha da Samagra tem várias coisas, da Ari, da Carol. Algumas coisas vão, né, trazer gatilhos pra gente. E a compreensão do outro é muito importante quando a gente está nesse caminho, né? A gente, às vezes, o importante, às vezes, até a gente ter consciência, mas ainda a gente não sabe lidar com algumas situações. Estou aprendendo todos os dias. Hoje passei por essas situações, a situação tá ok, mas no outro dia pode ser que eu passe por uma situação que eu não saiba lidar. E é isso, eu acredito que nossa evolução é isso, cada dia tá passando por situações para poder ir evoluindo como pessoa, né? E para si mesmo, né? Porque parece que vai dando um alívio, né? Entrar nesse lugar dá um alívio, fala, não, ó, isso é dele, isso é dela, né? Não tem por que eu me identificar com isso. E é muito rico. E eu super convido, né? Quem puder participar das imersões, quem puder participar de um bate-papo igual esse, meu, é muito rico. Ver também a referência do que vocês têm da viagem, né? É muito importante pra gente. Porque às vezes a gente tem uma referência aqui que fica na nossa cabeça, e às vezes você pode trazer até outras, né? Referências.
E é isso que eu tenho que falar por agora. Legal. Você sabe, assim, você falando uma coisa que me veio muito é essa questão, né? Do quanto que a gente pode trazer a nossa vulnerabilidade e pode ser amada por isso, né? Outro dia eu fiz uma postagem, até eu vou fazer uma live sobre esse assunto, acho que é semana que vem a minha live, né? Agora a gente decidiu que a gente vai fazer live todas as quintas. E eu vou falar sobre esse conviver autêntico. Porque a gente paga um preço para conviver autenticamente, né? E, e as pessoas têm muito medo de trazer a verdade para as relações, trazer a vulnerabilidade, trazer o sentir, né? E quando a gente traz isso, daí a gente começa a criar relações de verdade, né? Relações de verdade, de amor verdadeiro, onde eu amo você por quem você é. E não por causa do personagem que você está criando para mim. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente construiu na viagem e depois também ao longo. A Arina estava passando por um momento mais difícil, ficou no casulo, né? Estava passando pelo momento de término. Mas a gente conviveu ainda bastante, né, Carol, Mahadevi, e a gente teve essa expressão da verdade, onde houve muito acolhimento, né? E eu agradeço muito, porque assim, do jeito como vocês estão colocando, parece que é essa magra que trouxe a comunicação, que isso, que aquilo. Mas na verdade, essa magra tá colocando em prática agora, porque eu estava no mundo das teorias, né? Então eu tinha muito conhecimento, eu tenho muito conhecimento, eu sou uma estudiosa, né? Então eu leio muito, eu estudo muito. Esse final de semana agora eu vou fazer um curso sábado e domingo o dia todo sobre comunicação. Então eu sou uma estudiosa, mas existe um espaço entre o estudo, a teoria e a prática, né? E aos pouquinhos eu tô colocando isso que eu sei tanto aqui na prática, porque é muito fácil saber, mas não conviver, né? E tanto que é tão gritante isso, ponto de eu falar, não, deixa essa menina em outro quarto, que eu não sei se eu vou gostar dela. Então, assim, olha o nível que era. Então, realmente, tá sendo assim muito rico para mim também, né? Porque eu tenho muita teoria, mas a gente só aprende na prática. E para mim o conviver ficou isso, assim, sabe? Porque que adianta tanta teoria se você não praticar? E é na convivência que você consegue praticar. E até a gente fez uma outra viagem, né? Que a gente foi para Brotas. Acho que a Área ainda estava no casulo. A gente chamou a Carol, mas a Carol tinha um compromisso. E foi muito louco, porque, meninas, eu fui fazer rafting com Mahadevi. E, gente, o nosso rafting foi uma delícia, né? Com Mahadevi foi uma tragédia. Em Brotas. Tem umas fotos que o moço foi tirando, né? Todo mundo sorrindo e eu... Não, mas essa eu preciso compartilhar, porque essa foi meio que um portal que abriu na minha vida, assim, também de conviver, gente. E eu tava super empolgada pro rafting, porque quando a gente foi na nossa primeira viagem, eu tava morrendo de medo, né? Eu comecei a fazer perguntas pra Carol, pra Mahadevi, tem risco de morte? Eu tava com muito medo de participar. Não, E daí e quando a quando gente... você viu o rafting, né, a gente fechou o passeio e a gente estava no do deck, né? Aí você começou a ver os raftings e você, Gente, antes da gente ir, a gente ficou só. Eu fiquei olhando e as pessoas iam caindo ali naquele negócio, e daí um virava assim, caía de costas e não sei o quê, e eu só gritava, desesperada. Mas foi bom, porque daí eu via que as pessoas passavam por todo aquele susto e saía inteiro. Daí eu falei, dá pra ir, né? Daí fomos, e daí no que a gente foi em Socorro, eu acho que se duvidar, eu era que estava com mais medo e talvez eu tenha sido uma das que mais se divertiu, né? Eu fiquei muito feliz, eu falei, uau, que eu quero mais, de novo, de novo. Foi assim, muito divertido. Daí eu estava bem ansiosa para fazer de novo. Fomos para Brotas.
Não que não tenha sido divertido, porque na verdade o problema não foi o raft em si, né? Mas o que aconteceu? Tava muito frio quando a gente foi, eu e Mahadevi. E lá em Brotas, vocês já foram para Brotas, Carol? Não. Não. Quando você foi, eu não sei se eles tinham esse hábito. Eles têm um hábito de ficar jogando água. Eu acho que tinha, assim. É que eu acho que eu fui na época do verão. Por isso que eu acho que eu Daí deve ser gostosinho, né? Gente, já não gostei. Daí Já tava. não quero ir. Nossa, eles têm todos. Eles fazem isso. Eu até falei, gente, é da empresa de vocês ou é da cidade? Daí eles falaram que é da cidade. Daí eu já fiquei assim, ai meu Deus, eu não tenho mais aqui. Esse aqui eu fiquei. Tentando ressignificar, porque fiquei meio assim, né? Foi. Daí o que aconteceu? Eu fiquei no mesmo lugar que eu fiquei quando a gente foi, que era, tava aqui o instrutor e eu era a primeira atrás dele. E daí ele falou: alguém tem problema com água? Daí, não, tipo, a gente sabia que ia se molhar em algum momento, né? Daí ele começou a jogar água na gente. Só que eu tava na frente dele, começou a jogar água nas minhas costas. E tava frio. E eu tava quentinha, eu ainda não tinha me molhado. Porque eu sei que se molhar na hora que cai, na aventura, é uma coisa mais assim, de bobeira. Nossa, eu já fiquei muito brava. E eu tava de TPM. Ai, gente. Deixa eu contar uma coisa. Eu não sei se vocês sabiam que eu tinha uma TPM bravíssima. Faz 2 meses que eu não tenho mais TPM. Feminino. Mudou minha vida. Mas eu tinha uma TPM muito brava. E daí eu já fiquei de mau humor. Mahadevi olhava pra minha cara e eu de mau humor. Meu Deus do céu. Beleza. Daí a gente indo lá, daí já foi molhando, né, os negócios, espirrando, ok. E daí passava os pessoal do lado, os instrutores, e eles iam jogando água na gente. Eu falei, gente do céu. Mas daí eu fui relevando. Daí chegou uma hora que eles falaram assim, eles pararam, e eles falaram, ali tem um escorregador. Vocês podem escorregar na água. Daí tava mal frio, mas eu tava toda molhada mesmo, né? E daí aquele espírito aventureiro, né? Não posso perder nada, vamos lá, né? Fomos. Daí tinha vários botes. É bote que fala, gente? É. Tinha vários botes, mas eu acho que só foi o nosso bote, foi todo mundo. E foi acho que umas 2 pessoas de um outro bote. Os outros botes ninguém quis ir, ficou só olhando. E a gente lá corajosa. O que aconteceu? Na hora que eu fui descer, escorregar, era um escorregadorzinho. Daí eu caí no negócio de água, entrou água dentro. E quando eu saí assim, daí eu pensei assim, sabe quando você se afoga, deve ser só o nariz, tal, respira e tá tudo bem? Eu pensei que ia ser assim, mas só que não. Eu não conseguia voltar ao normal. E daí, quando caiu o escorregador, lá não tinha pé, né? Eu tava com o negócio, e eu ficava assim, e eles falavam assim pra deitar. Só que se eu deitava, parece que a água vinha toda pro meu rosto, eu ficava com mais dificuldade pra respirar. E daí eu queria ficar de pé. E daí eu queria sair, e eu comecei a nadar para um lado, daí a Mahadevi falou, não, é pro outro lado. Eu saí pro outro lado, desesperada, daí saí. E eu não conseguia respirar, daí quando eu saí que eu consegui respirar. Daí eu falei, nossa, foi assim, tipo, a Mahadevi rindo, todo mundo rindo, feliz, e eu falando, não tá gostoso. Não tá legal. E daí, beleza, daí saí. Daí o pessoal falou, vamos lá pro bote continuar o passeio. E eu fui. Só que eu tava com vontade de chorar. Eu tinha acabado de passar por um momento de pânico. E eu fui. Eu engoli o choro. E fui. E daí, naquele processo, daí foi que teve várias fotos eu com cara de... Não vou falar um palavrão, né? Só que daí eu comecei a fazer um processo interno, assim, de aceitação, né? Ah, aconteceu... Já foi, deixou não sei o quê. Daí eu fui ressignificando, né? Eu tava rindo, tava me divertindo, ok. Daí passou, né? Acabou o passeio, ok. Daí eu e Mahadevi voltando pra casa, Mahadevi, na conversa, ela não entendia o quanto que foi traumático pra mim. Ela falava assim, mas você não sabia que ia se afogar? Eu sabia, você não prestou atenção no instrutor. Eu falei, nossa, mas... que diferença faz se eu tivesse prestado, se eu sabia que ia me afogar? Isso ia mudar a sensação. E eu ficava assim, nossa. E todo mundo rindo. E como ficou todo mundo rindo, e só eu com cara de bunda. E ela, na volta, não entendia. Eu ficava assim, gente, por que ninguém me acolhe? Por que ninguém fala assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você tá bem? Todo mundo falava, tipo, como se eu estivesse fazendo drama.
Parecia que não era nada, que eu que estava incomodando. Assim, gente, eu devo ter alguma coisa para aprender com isso, porque não é possível que as pessoas estão me tratando dessa forma. Ninguém está cuidando de mim, ninguém está me acolhendo, né? Tá todo mundo. E daí eu peguei e tive um grande aprendizado. Porque eu falo muito sobre vulnerabilidade, né? E eu sempre me considerei super vulnerável, que eu tô sempre expressando minhas vulnerabilidades, né? Daí eu falei, eu não fui vulnerável. Eu fui vulnerável da boca para fora, mas eu engoli o choro. E daí eu comecei a lembrar dos aprendizados da energia feminina, porque no feminino eu ia viver o meu sentir autêntico. E o meu sentir autêntico era de parar e chorar. Só que eu não quis parar e chorar porque eu ia atrapalhar o passeio de todo mundo. O meu sentir autêntico não tô pronta para continuar, preciso de um tempo, porque na verdade eu queria ir embora. Como não tinha como que estava no meio, eu pelo menos precisava de um tempo para me recuperar daquela situação. E eu não pedi. Então, como eu não expressei o quanto que eu fiquei mal, não pareceu para as pessoas que eu fiquei mal. Então, eu verbalizei, mas eu não de fato senti isso. E daí eu falei, caramba, logo eu que falo sobre sentir, que falo sobre vulnerabilidade, não fui vulnerável, engoli o cheiro. Daí eu percebi. Eu não sei se vocês viram que eu fechei a página do Cinderela às avessas. Não. Eu percebi que todo o meu processo de empoderamento estava na energia masculina. Que eu fazia tudo, que eu era vulnerável na energia masculina, que eu expressava meu sentir sendo forte. E daí eu falei, caramba, então agora eu vou entender o que é de verdade esse feminino. Vou agora ser vulnerável, não só verbalizar, né? Mas realmente me permitir ficar nesse sentir. E daí isso para mim abriu um portal muito grande, porque eu percebi que a vida toda eu tenho sido forte, eu tenho engolido choro, e muitas vezes eu acabo vivenciando situações que as pessoas fazem coisas que me machucam e elas não foi nada, né? Porque também eu não tô mostrando o quanto que eu tô sendo forte, segurando a onda de tudo. Então, assim, para mim, assim, tipo, cada vez que eu vou para experiência de conviver, tá sendo mais rico, porque foi rico demais a nossa viagem de socorro. E quando eu fui para Brotas, que foi uma viagem, não foi uma viagem gostosa que nem foi a nossa, foi uma viagem, mas foi uma viagem que foi de tanto crescimento que eu jamais abriria a mão de ter vivenciado aquilo, né? Apesar de eu ainda ter engolido choro em outra situação. Ainda estou no processo de mudança. Consciência é o primeiro passo, né? Daí agora já vi que eu sou a fortuna. Agora, entrar nesse lugar de vulnerabilidade real é um processo. Eu ainda estou nesse processo. Mas é isso, daí eu até acabei encerrando a página do Cinderela, que eu falei, agora eu vou entender o que é empoderamento feminino. Porque era um empoderamento feminino baseado na minha energia masculina, né? E agora eu vou entender o que é verdadeiramente empoderamento feminino. E, enfim, então cada vez mais eu me apaixono por esse conviver feminino, né, como que a gente cresce umas com as outras. Quem quiser falar, senão eu não paro de falar, né? Vocês já viram, né? Eu queria só fazer esse comentário, né, em cima do que você falou, que é muito isso, né? Eu acho que aqui a gente tem mulheres aqui que são estudiosas, que buscam autoconhecimento, que leem, vê palestra, é sobre feminino, é sobre, né, o tantra e todas as questões de descoberta de corpo, descoberta do feminino, enfim, do sentir. E o conviver é uma possibilidade, né, que eu acho que permite a gente colocar em prática, né, que é muito o que você estava falando, né? Então, assim, a gente sair do mundo dos livros, né, porque ali com as nossas relações, né, sim, houve conflito, mas também houve muita festa, houve muita energia, né, maravilhosa, muito conhecimento trocado, né? Então, conviver, esse convite, né, aproveitando para chamar todo mundo aí, né, para conviver, eu acho que é uma experiência que essa imersão, ela traz à tona, né, as nossas sombras, né, que é o que a gente precisa trabalhar, encarar elas de frente e poder realmente, né, a gente lê bastante, mas como colocar em prática? E a gente tem uma casca de cebola, né, em volta da gente, né, que são todas as crenças limitantes,
na qual a gente cresceu numa sociedade machista, patriarcal, cheia de preconceito, né? Onde a gente está todo dia tendo que pôr luz a isso para poder quebrar, né, mais essa casca da cebola, né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil, realmente, né? Como a Samara estava falando, poxa, eu estava lendo sobre isso, eu estava fazendo isso, e ainda estou caindo, porque não a gente tem uma memória no nosso subconsciente, consciente, muito enraizada de todas essas crenças, né? Bem pesadas ainda em cima da mulher, do machismo e tudo mais. Então, a gente quebrar tudo isso e colocar na prática é doloroso, faz parte. E o conviver é esse convite, né? De a gente se unir, né? Mulheres empoderadas, com o nosso sentir, com o nosso abraço, com o nosso carinho, com o nosso amor, o acolher, né? De poder transpassar, né? Transmutar todas essas crenças, né? Que estão aí enraizadas. E eu tenho uma frase que veio comigo, assim, depois que eu saí da coluna recentemente, assim, saí de alguma imersão, né? Porque lá a gente está sempre se imergindo, né? Que a minha cura é a sua que reverbera em mim. É uma frase que eu tenho tá muito forte, assim. A cura do outro reverbera em mim e transforma na minha cura. É incrível o poder do conviver em grupo, né? Essa energia que a gente passa uma para outra de conseguir, tudo bem, você errou, tá tudo certo, e no momento seguinte está se abraçando, está se amando, esse acolher maravilhoso, né? Então, o convite que eu faço realmente desse conviver é um pouco, né, colocar à prova aí, né, todas essas coisas lindas que a gente lê, né, em livros e tudo mais, e encarar ali as nossas sombras, porque não é fácil, e não é do dia para a noite mesmo, né, como a Samara está falando, né, eu quis fazer esse paralelo, Samara. Gratidão. E é realmente, né? E quando a gente está aberta para olhar para essas camadas, é muito gratificante, porque a gente vai cada vez mais crescendo com isso, né? E daí vai enriquecendo o nosso conviver, vai enriquecendo a nossa vida, né? Tudo, a gente sai da teoria e vai para a prática e enriquece com isso. Então daí Eu adoro. Não, eu ia aproveitar, deixa para convidar o pessoal, a gente está com uma data nova para a nossa imersão, que vai ser dia 21, 22 e 23 de outubro. E nós vamos... Anotem aí isso. Carol, Ari. Mês de aniversário de Carol e Mahadevi, né? Uhul! As librianas maravilhosas. E a gente... Você é de Libra também, Ari? Não? Não, Leão. Aqui a Yang falando pela outra. A Yang falando pela outra. Então, e daí vai ser, então, dia 21, 22 e 23 de outubro, nós vamos para Socorro, que é onde foi, né, que surgiu o Conviver. E a coisa mais linda. Gente, eu amo aquele lugar. Maravilhoso. O céu de Socorro. E vamos fazer, que a gente queria fazer e a gente não conseguiu ter tempo para fazer respiração, que a gente queria ir lá na natureza, respirar, a gente queria ver pôr do sol, a gente vai dançar. Então a gente quer aproveitar bem, né? Aproveitar, fazer algumas coisas que a gente queria fazer e não conseguiu. Né? Mas também a gente não quer ficar lotando as coisas porque a gente quer espaço para conviver. Porque a gente percebeu o quão, assim, tipo, mais rico... Se vocês tivessem deixado eu conduzir, eu teria levantado, que bater papo que nada. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora de manhã? O que a gente vai fazer à tarde? O que a gente vai fazer à noite? 15 minutos? Vocês têm 15 minutos? Era bem assim. Ainda bem que eu tava no meu feminino, coisa linda, daí eu falei, gente, vocês decidem, tava só, quer conversar? Vamos conversar. E daí foi, assim, um grande presente poder conversar com vocês,
poder conhecer vocês, né? Porque a Carol e a Mahadevi, a gente tinha se visto uma vez antes, então também a gente não se conhecia, né? Tanto, a gente estava se conhecendo, a gente tinha acabado de se conhecer, então assim, foi muito rico poder conhecer vocês. Vocês todas são um presente na minha vida. Não percam, gente, essa oportunidade de estar com essas deusas tântricas maravilhosas, né? Que assim, igual como ela falou, enriquecer demais essas terapias, né? Acho que isso enaltece ainda mais a energia do feminismo. Super convido e super estarei. Quero estar lá. Vamos ver. Quero estar lá também. Anota na agenda, Ari também. Eu lembrei agora, né? A Carol falando. E como eu fiquei confortável nessa viagem, a Carol decidindo tudo, né? A energia yang do grupo. Aquilo, porque sempre, né, eu, né, decido isso, faço isso, vou, né, sempre assim, né? E quando a Carol tomou esse lugar de decidir tudo, resolver as coisas, nossa, sabe, foi tão bom. E isso é uma coisa assim, que eu percebi, eu falei, eu quero isso, eu quero ficar no feminino, eu quero, às vezes é necessário entrar no masculino, mas saber, né, quando voltar, porque é preciso, às vezes, né, ter um certo posicionamento, né? Às vezes é necessário. Ontem eu aprendi com um colega que, às vezes, a gente pode ter até um guarda-roupa ali, né, com todas as roupas, mas organizar elas, né, e deixar tudo bagunçado. Então, tem momentos que a gente vai precisar usar tal blusa, tal, que são necessárias, e não descartar, né, e não descartar. Nossa, eu tô assim, não quero mais, né, ser assim, eu tenho que melhorar. Não, mas às vezes é necessário você estar em tal posicionamento, né? Uma coisa que eu queria até falar, aproveitando ali que a Carol estava falando, e me veio algo na cabeça. Não sei como eu lembrei de novo. Mas aquela frase, né? Errou uma vez, errou duas, é burrice, né? E, gente, como isso é agressivo, né? Como isso acaba com a autoestima das pessoas. Como isso é, assim, gritante, porque a gente, né? Vou falar tirar o agente. Na minha percepção, quantas situações eu entrei na consciência, tentei alinhar o que eu penso, o que eu falo, tudo. E quantas vezes não consegui e ainda não consigo, né? Precisa de inúmeras vezes a gente passar por situação para falar, nossa, agora vai, agora isso não me incomoda, se eu não me identifico, isso para mim não é tão intenso, eu consigo lidar com tal situação, né? Então, como isso é ruim, esse tipo de... E hoje em dia ainda as pessoas falam, né? E elas não têm noção como isso é tóxico, né? Como isso é uma fala muito tóxica. Então, eu queria até expor isso, porque a Carol estava falando ali do patriarcal. Bateu forte aqui. Quando você falou, daí eu já falei, nossa, porque eu falei que eu engoli o choro. E eu engoli o choro de novo, mesmo depois de ter visto que não é pra ficar engolindo choro. E daí eu me senti a burra na hora que você falou, ainda bem que você falou, nossa, você é agressivo? Eu falei, é agressivo. Né, é verdade. Porque é um processo, né? Um processo. E tem um tempo certo, né? As pessoas, às vezes, ela quer exigir do outro de acordo com o tempo dela. E não é assim que funciona, cada um tem seu tempo, né, de ressignificação. Não é um momento, às vezes, a pessoa às vezes não quer lidar com aquilo. E tá tudo bem. Entende? Exato. Claro que a gente sabe quanto mais rápido, melhor, que assim a gente pode também ajudar o outro, mas também vai estar ajudando a gente, melhor, mas é respeitar, né? Eu acho que o primordial de tudo é entrar com respeito, né? Nas práticas. Vem treinando. Sabe que, como que as coisas são processos, né? Você sabe que essa questão do conviver já é uma coisa que eu tenho buscado há muitos anos, né? Na verdade, em 2019 até fiz um post sobre isso, não sei se foi hoje, esses dias.
sobre isso. Em 2019 eu me divorciei e apareceu uma mancha vermelha na minha mama. E eu fiz exame, não era nada, daí eu li na internet, a gente vai pesquisar no Google, né? Daí eu vi mancha vermelha sem nódulo, é um câncer raríssimo que você morre em 2 anos. Daí eu falei, pronto, vou morrer em 2 anos. Daí o que eu queria fazer? Trabalhar. Janeiro de 2019. Queria trabalhar nos meus 2 últimos anos de vida. Eu não queria viajar, eu não queria conviver, eu queria trabalhar, porque no trabalho que eu sempre me realizei. Daí, 2019 foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhei de segunda a segunda, tinha dias que eu trabalhava até as 4 da manhã. E eu entrei numa mentoria que eu paguei 40 mil reais nessa mentoria. E eu me dediquei, nossa, eu dei meu sangue, trabalhei. Quando chegou no final do ano, eu falei, olha o que eu tô fazendo da minha vida. Eu falei, não, agora a minha prioridade é qualidade de vida. Daí, no final de 2019, eu comecei a colocar lazer, hobbies. Eu tinha muita dificuldade de ócio, essas coisas, tinha muita dificuldade. E eu sabia que eu precisava conviver com as pessoas, mas eu não tinha prazer em conviver com as pessoas. Era muito desafiador para mim conviver. Para mim, eu tinha que estar conversando sobre estudos, né? Sobre, sabe, uma conversa cotidiana era muito desafiador para mim. E depois que eu saí desse casamento, eu iniciei um outro relacionamento que foi que foi o ano todo de 2020. E quando esse relacionamento acabou, no início de 2021, a gente estava na pandemia ainda, estava tudo fechado. Eu sempre corria para comuna para fazer grupo, meditação, abraçar, cheirar todo mundo. Não tinha comuna e eu não tinha amigos. E eu não tinha ninguém, eu não tinha ninguém. E daí foi assim um momento assim muito dolorido assim da minha vida. E daí, e que é aquela coisa que eu falo, né, que o quanto que é importante a gente ter as perninhas da nossa mesa, né? Nossa vida é a nossa mesa e as perninhas são as várias áreas que a gente precisa cuidar, a carreira, os amigos, o lazer, o relacionamento. E eu não tinha as perninhas, né? E daí eu falei, não, eu preciso ter amigos, mas eu não conseguia. E daí eu consegui em 2022 com vocês. Me abrir para isso, porque pessoas querendo ser meus amigos, tem. Só que me abrir para conviver é que eu não conseguia, né? E eu consegui a partir desse encontro entre nós. Então, para mim, foi muito enriquecedor. E daí é isso, às vezes a gente vai errar muito, né? Porque por mais que a gente tenha consciência e a gente sabe que a gente quer melhorar em algum lugar, às vezes é um processo. Então, desde 2019 que eu decidi que eu tinha que abrir espaço, mas eu só consegui em 2022. Então, tudo é processo, né? E ainda bem que a gente tem essa oportunidade, né? Ai, gente, então é isso. Queria agradecer muito a presença. Quero falar um pouquinho. Pode. Eu quero dar parabéns para vocês que continuaram esse projeto lindo. Eu admiro demais, demais, assim, a garra, né? A determinação. Não, vamos fazer e vamos acontecer, cara. Eu acho vocês demais. Parabéns. Eu vou tentar estar na próxima viagem, né? Eu fiquei esse tempo depois daquela viagem, eu fiquei reclusa mesmo, porque aí realmente a gente foi se separar mesmo, tipo, em maio, um mês depois. E eu tava no começo no meu trabalho, então tô me reerguendo. Aí tem um filho pet que está latindo agora, nesse momento, né? Então, a minha vida deu assim um boom. E eu falei, gente, parece que eu não tenho interesse nenhum, mas eu acho maravilhoso, cara. Muito lindo o projeto. Eu quero sim viajar de novo. Eu vou me esforçar para isso. Admiro demais vocês. E sobre o que você falou sobre o sentir, né? Que você engoliu o seu choro, né? E acho que a premissa é se respeitar, né? Se respeitar. Quando você se respeita, hoje mesmo, hoje foi um dia assim, punk pra mim. Eu dormi irritada, eu não dormi bem faz esses 3 dias. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma live, como é que eu vou chegar naquela live, né? E aí eu cheguei no meu trabalho, eu tava muito irritada, eu tava conversando assim no WhatsApp e eu chorei. Falei, cara, eu não vou segurar. Eu chorei. Aí tem uma ferramenta no meu trabalho que você coloca o que você tá sentindo, né? E aí eu coloquei, eu falei, eu não quero falar. Quero me comunicar só por gestos hoje. E aí a minha chefe olhou pra mim, ela olhou pra mim assim, eu falei,
eu quero falar hoje. Depois eu aliviei, mas eu senti aquilo, né? E eu cheguei, aí olharam já pra mim assim, eu, bom dia. Nossa, Ari, você tá brava? Eu falei, eu tô, mas eu dei bom dia. Aí eu pá, desabei, assim, né? Gente, é isso, é sentir. Eu me permito sentir a raiva, eu me permito sentir o amor e sem, né, ultrapassar ninguém, né? Sem ofender ninguém. E se nesse meio do caminho você sente essa raiva, você sente a vontade de chorar e você machuca alguém, você volta, fala, calma aí, eu te machuquei, não é bem assim, eu tava sentindo raiva, eu não vou falar agora. Então, esse processo, essa viagem, assim, abriu um mundo pra mim, sabe? Eu não comprei curso de feminino, não consegui terminar, mas quando a Sá falou assim, eu engoli o choro, eu falei, cara, eu não tô engolindo mais nada, eu não engulo choro, eu chego, eu falo que eu tô com vergonha, eu chego e falo pra minha gestora, eu falei, eu não estou preparada pra isso, não vou fazer. Não sei, mas se você me explicar, então é isso, estou sentindo isso, não estou sentindo, não vou, não quero. Eu acho que a premissa do feminino é olhar pra si, se respeitar e falar, não farei isso agora, ou vou chorar aqui, né? E, cara, vocês foram assim, ó, apertaram esse botão lá naquele dia do café e, pra mim, startou muita coisa. Muito obrigada. É uma nova Ari. Estou inspirada. E o nome é Ari, não é? Ariana? Também, né? Ah, ela tá falando da moça que ensina o feminino, né? Ariana É, Suécia. Mas aí eu comprei, também comprei de uma outra moça, junto com a minha amiga, Luciana Marques, que também adoro, gente. E foi assim, aulas práticas, né? Comecei a exercer. Gente, é muito mágico, assim. Você começa a fazer, você tem resultado, principalmente na comunicação. É incrível. Ai, que maravilha. Gratidão. Gratidão por compartilhar todo esse processo maravilhoso. Carol também, gratidão por compartilhar suas experiências, por contribuir aqui. Obrigada pelo convite. Vocês sabem quanto eu amo. Gratidão demais por estar aqui. Muito bom, sucesso demais. Eu já mandei para várias amigas, muitas amigas perguntaram. E, tipo, super. Vai ser sucesso esse projeto, com certeza. Parabéns pelo projeto lindo. Parabéns. Nasceu de nós, né? De nós quatro, nasceu de nós. Nasceu nós que gestamos, né? Então tá. Mahadevi quer falar alguma coisa pra gente fechar? Não, eu só quero agradecer as meninas, né? Nossa, eu, assim, estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. É muito bom. Espero que a gente faça outras viagens aí juntas. Agradecer aí minha madrinha linda também, pela oportunidade, né, desse meu desenvolvimento, que eu me permiti olhar, né, nas questões assim que me doía tanto, mas hoje eu consegui superar muita coisa. E eu tenho a agradecer naquele conviver que me trouxe, nossa, várias coisas. Até na hora que eu olhei a Carol ali cuidando de tudo, eu falei, eu quero isso, quero ser cuidada. É bom! É muito bom ser cuidada, né? E a gente esquece disso. Ir para o feminino é muito importante, né? Se permitir ser cuidada. Às vezes a ansiedade do dia a dia faz com que a gente vai tomando atitudes, não aguenta esperar, né? Não deixa chegar. A gente sempre tá indo. E é isso, eu quero agradecer muito vocês. Nossa, adorei essa live. E a gente pode ter outras oportunidades para fazer outras. Fica o convite! Fica o convite. Gostei. Legal. Aí a próxima já sem vergonha. Que nada! Que nada! Ó, demora! Então, maravilha, gente. Gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão a todos que acompanharam também a live. E, gente, um beijo, uma boa noite para todo mundo. Beijo. Boa noite. Até mais. Pra nós. Tchau, tchau.
Tchau.